Olá, povo santo, lindo e abençoado de Deus! Mais uma aula aqui no canal. Estamos na 2 Samuel. Vamos falar hoje do 10 ao 12. Para quem é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Maristela Coura. Não é inscrito no canal, já se inscreve, porque você vai esquecer, porque eu esqueço de clicar também. Então já ativa o sininho, porque toda semana sobe aula nova. Dá tempo, gente. Eu comecei no Antigo Testamento. Então dá tempo de você vir das aulas. São aulas de 10, 15 minutinhos super rápidas, dá tempo de você acompanhar a gente. Estamos em 2 Samuel. Então vamos correr para a aula. Vamos embora. Então é travada uma batalha, né, entre o povo de Davi, Israel, e entre os amonitas e os sírios. E Davi manda Joabe, que é o seu linha de frente para essa batalha, e Joabe chama seu irmão Abissai. E cada um vai para um lado, fica de um lado, e Abissai fala para o seu irmão Joabe: olha, irmão, se estiver prevalecendo contra eles e você não, eu vou te ajudar. E se eu não estiver prevalecendo e você tiver, vem me ajudar. Um ajuda o outro. Um trava batalha com o outro e assim, se for da boa vontade do Senhor, o que o Senhor quiser que aconteça, vai acontecer. E assim eles ganharam essa guerra. Né? Eles se juntaram em unidade e foram para essa guerra. E antes de começar a guerra, entregaram na mão do Senhor para que fosse feita a vontade de Deus. E aí então eles ganharam essa batalha novamente. E passando um ano, que é o período que os reis saem, Davi mandou Joabe, né, para travar outra batalha contra os amonitas, e mandou Joabe com seu exército e todo o povo de Israel, né, os que militavam, para que fossem destruídos lá os filhos de Amon, o povo, né, o povo amonitas. Então ficou Davi tinha que ter ido para essa guerra, mas ele mandou Joabe. Então o que aconteceu? Ele levantou num dia à noite e viu Betseba no outro lado da casa, se banhando. E Betseba era muito formosa, muito bonita. E ele, passeando no seu terraço, avistou de longe e viu. E Davi enviou mensageiros para chamar Betseba, né, esposa de Urias. E os mensageiros foram chamar e Betseba apareceu lá e eles conversando. Eles tiveram relações sexuais nesse dia. E acabando ali a relação sexual deles, ela tomou banho para se lavar da sua imundície e voltou para casa dela. Nesse mesmo dia ela engravidou. E umas semanas depois ela voltou para dizer para ele que tinha engravidado, estava grávida de Davi. E aí Urias, chegando de uma das guerras, Davi o convidou para ficar na casa dele. Falou: Urias, não vá para sua casa hoje, fica aqui em casa, come comigo, bebe comigo. E Davi fez questão de embebedar Urias. E Urias dormiu na casa de Davi nessa noite. No dia seguinte, ainda ficou, não foi para casa, não foi para Betseba. Ou seja, Davi ficou ali segurando ele na casa dele para ele não se encontrar com Betseba. E aí Davi, no terceiro dia, mandou uma carta para Joabe nas mãos de Urias, dizendo que quando chegasse na batalha, colocasse Urias na linha de frente, porque Urias não era um líder. Urias não ficava na linha de frente ali da guerra, ele ficava do meio para trás, por conta de que ele não tinha experiência em ficar na linha de frente com guerra. E Davi, sabendo disso, pediu para que Joabe colocasse ele na linha de frente. E Davi foi tão ousado que ele escreveu essa carta dizendo isso e mandou entregar Joabe pela mão do próprio Urias. E Urias, com a sua fidelidade, não abriu a carta nem tentou ver o que estava escrito. E quando chegou lá que Joabe abriu e leu isso, Joabe fez realmente o que Davi tinha falado para fazer. Colocou Urias ali na linha de frente. Urias foi para essa guerra e o que aconteceu? Morreu. Um dos primeiros a morrerem foi Urias. E aí Betseba descobriu, Joabe voltou da guerra e contou para o rei Davi. E Betseba descobriu que Urias tinha morrido. Ela lamentou muito, chorou, falou com Deus. E passando o tempo do nojo, porque ela ficou com muito ranço da cara do Davi, porque ela sabia que foi Davi que tinha armado tudo isso. Passando o nojo, Davi chamou ela e ela foi viver como sua mulher lá com ele. Natan, o profeta que substituiu Samuel, fica sabendo disso. E Natan vai lá na casa de Davi e fala com Davi. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Em 2 Samuel, do capítulo 12, do 1 ao 5. Vou ler aqui para vocês. Ó. O Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Aqui Natã começa a contar como um parábola para ele. Então, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia, seu regaço e tinha como filha. E vindo um homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para aguiçar para o viajante que viera a ele.
e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. E então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E aí Natã falou para ele: esse homem é você. Você fez isso com Urias. Você pegou de Urias a única coisa que ele tinha nessa vida, que era a esposa dele, que estava com ele desde novo, há muitos anos. E você podia ter a mulher que você queria. Você podia escolher a mulher que você queria, Deus te daria. Mas não a esposa de Urias, mas não a esposa de outro homem. E aí Davi ficou cabisbaixo e falou: pequei contra Deus. Pequei contra o Senhor. Ele assumiu ali que tinha pecado. Ele não tinha visto, ele estava cego. Ele estava cego com aquele pecado gigantesco que ele fez, porque numa tacada só ele cometeu 2 terríveis pecados, que é o homicídio e que é o adultério, né? Então, na hora caiu a ficha de que ele que tinha feito isso. Ele usou do seu poder para ferir grandemente a mulher e Urias, né? E aí Deus falou para ele, através de Natã, que tudo ele teve. Ele teve o reinado de Saul, ele teve a casa de Saul, as mulheres, ele teve tudo que ele queria. E que se isso dera pouco para ele, Deus daria, acrescentaria mais coisas para ele, né? Que ele pedisse, Deus daria. E assim não fez. E aí Deus falou para ele: olha, você não vai morrer, mas eternamente morrerá pessoas da sua casa à espada. Você não terá paz entre suas sementes com a espada. E aí Deus falou para ele também: tu fizeste tudo isso em oculto, mas todo o povo de Israel saberá o que aconteceu. Ou seja, Deus expôs a vergonha de Davi. Não tem nada que seja oculto que Deus não exponha a vergonha. Não tem mentira nenhuma que se fale que Deus não exponha de alguma forma. As pessoas ainda pensam que fazer algo que outras pessoas não estejam vendo, você vai passar coberto. Não passa. Deus expõe a nossa vergonha. Deus faz de alguma forma que descubram uma mentira, uma falsidade, uma coisa de falar mal, sabe? Se você tem algo contra seu irmão ou fez algo contra seu irmão, que você se arrependeu disso, vá lá no seu irmão e fala: meu irmão, eu quero te pedir perdão porque eu pensei isso de você, falei isso de você e não era verdade, foi coisa da minha cabeça, sabe? Se expõe dessa forma para que Deus não venha te expor, porque Ele vai expor, porque Ele educa os filhos que Ele ama, sabe? Ele exorta os filhos que Ele ama. Então, seja dessa forma, seja coerente e fiel às coisas que você fala, que você pensa, que você faz. Então, Natã depois voltou à sua casa novamente e disse que o Senhor iria ferir o bebê que Betseba estava esperando, né? Esse neném não ia nascer. E o neném nascendo, no 7º dia o neném morreu, né? Ele já nasceu doentinho e no 7º dia morreu. E quando o neném nasceu, Davi se prostrou no chão, ficou jogado lá de dia e de noite, jejuando e orando e suplicando a Deus para que o neném vivesse. Né? E aí no 7º dia os seus servos ficaram cochichando, não sabendo como falar com Davi, que o neném tinha morrido, temendo a reação de Davi. E aí Davi, vendo os seus servos cochichando, falou assim: o neném está morto, né? O bebê morreu. E eles falaram assim: meu senhor, o bebê morreu. E ele levantou, limpou as lágrimas, limpou a meleca, tomou um banho, se ungiu, vestiu vestes limpas e foi comer. E aí Betseba falou para ele: ué, você come enquanto o neném estava aqui, você jejuava e agora o neném se foi, você para o jejum? E aí Davi respondeu para ela: olha, eu jejuava na expectativa de Deus não levar o nosso bebê, mas já que ele se foi, eu não tenho como continuar o jejum. O que foi feito, foi feito. Eu tenho como me encontrar com ele, mas ele não volta para mim. Então ali ele entregou o jejum e comeu e agradeceu e louvou a Deus, porque ele sabia que todos os feitos eram da vontade de Deus, e ele entendeu o recado, entendeu que o neném não sobreviveria devido ao pecado que aconteceu, um sangue por um sangue, né? Ele tirou a vida de Urias, Deus tirou a vida do neném dele. Então nada fica imune nesse mundo, nada passa batido, tudo que a gente faz a gente paga na mesma moeda, na mesma. Se você fere o filho de alguém, alguém vai ferir o seu filho. Se você mata alguém, alguém vai matar alguém que você ama. Se você fala mal de uma pessoa, outra pessoa vai falar mal de você. Se você julga alguém erradamente, alguém vai te julgar erradamente. Gente, não passa, não passa. Céu e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. E o Senhor disse que tudo que a gente plantar nessa terra a gente vai colher. Então, muito cuidado com o que você tem plantado, porque você vai colher.
Não adianta você fazer um comentário de um amiguinho de fulano, eu comentei, não é nada maldoso não, só tô comentando. Esse comentário alguém vai fazer de você também, indevidamente. Então, gente, cuidado. Cuidado com o que você planta, tá bom? Principalmente em terra fértil, que é uma terra quando a gente anda com Deus, quando a gente caminha com Deus. Deus é muito justo, e Deus não faz acepção de pessoas, Ele não ama um mais do que o outro. Ele ama todos iguais. A diferença é que uns querem acessar mais a Ele do que os outros. E quanto mais a gente busca, mais Ele nos dá. Quanto mais a gente bate na porta, mais a porta se abre, tá? Então, quanto mais a gente pede, mais Ele ouve a gente. Então, é isso, gente. Ficamos por aqui. Nas próximas aulas vamos falar sobre o nascimento do Salomão, o rei Salomão. E a gente dá continuidade a essa história de Davi e Betseba, tá bom? Então fica por aqui, vocês me edificam muito com vocês aqui, a presença de vocês é muito importante. Não faria sentido eu fazer vídeos aqui se vocês não estivessem aqui comigo, tá? Edifica a vida de alguém também, enviando esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. São discipulados rápidos e dinâmicos com histórias bíblicas de uma forma bem simples para vocês entenderem, mas eu sempre digo, gente, não fica só no vídeo, vai para a palavra também. Você vai ter um melhor entendimento, vai ficar bem esclarecido para vocês o que Deus quer falar no coração de vocês através da palavra dele. Então, assim, vejam os vídeos, vejam as aulas, mas entrem na palavra também. Se tiver 15, 20 minutos, esteja com a sua Bíblia e você fica ouvindo esse vídeo, mas também fica ali, lendo a palavra junto comigo, fica um melhor entendimento, você vai entender bem melhor e Deus vai falar ao seu coração o que Ele exatamente quer falar para você, tá bom? Que a graça do Senhor do favor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, diariamente, tá? Que você seja uma pessoa sempre abençoada e que você abençoe pessoas, que você seja um rio que corre e que tudo que você aprenda, tudo que você saiba, tudo que Deus fale para você, você transborde para a vida de outras pessoas, edificando a vida das pessoas, tá, gente? Então, que você seja esse rio de bênção, esse rio de harmonia, tenhamos compaixão uns com os outros, vamos nos pôr no lugar do outro, porque quando a gente se põe no lugar da outra pessoa, a gente consegue se ponderar mais no que a gente vai falar, no que a gente vai pensar, o julgo, sabe, gente? A gente às vezes julga as pessoas sem se pôr no lugar da outra. Será que eu faria isso? Será que eu teria essa atitude? Será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Sempre que eu vou fazer algo ou pensar algo relacionado ao meu próximo, eu penso, será que se fizesse comigo eu gostaria? Será que se falasse isso de mim ou pensasse isso de mim erradamente eu gostaria? A vida vai ficar muito mais leve, vai se tornar muito mais leve, você pode ter certeza. Então, gente, que a boca de vocês seja um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Que você abra sua boca para edificar a sua casa, para edificar a sua vida. Você pode estar passando pelo deserto, você pode estar na caverna, você pode estar passando por um processo bem dolorido. Eu sei, porque eu já senti e sinto ainda. Porém, a gente precisa profetizar e falar palavras de bênção. E ter a certeza que nada sai do controle de Deus, que Ele está cuidando de todas as coisas. Se agarra nessa fé, vai nessa força aí que Deus está contigo. Quem passa pelo deserto consegue chegar na abundância. Isso é fato, não tem como. Não tem como você com Deus ficar no deserto para sempre. Deserto é um tempo de passagem. Deserto é um lugar de passagem. Você não vai morrer nesse deserto. Deus não vai deixar. Esse deserto é um processo de aprendizado para você. Deus quer te transformar nesse processo, nesse deserto, nessa caverna, para algo grandioso que Ele quer te levar. Tá bom, meu irmão? Para você não morrer lá na frente, Ele faz você passar agora, ser esticado, ser apertado, ser puxado. Agradeça a Deus por isso. Porque o deserto é um lugar de aprendizado. Tá bom? Amo a vida de vocês, fiquem com Deus, um beijo grande, até a próxima aula. Tchau, tchau.